O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Era o dia da preparação para a festa, para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, ora, olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria, a grande alegria de celebrar o amor de Deus feito homem, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Esta solenidade, ela não quer colocar a ênfase simplesmente no amor de Deus. Isto é, nós não estamos celebrando apenas o amor de Deus. Nós estamos celebrando o amor de Deus em Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o amor com que Deus nos amou com o coração humano. Amor divino, mas com o coração humano. Aí você pergunta, mas padre, mas qual a diferença entre nós celebrarmos o amor de Deus e o amor de Deus feito homem? Porque o amor de Deus feito homem compreende também o sofrimento. Ele se fez homem para nos amar sofrendo por nós. Ele nos amou tanto que se fez homem para morrer na cruz para a nossa salvação. É isso então, esta grandeza do amor, para não restar dúvidas do seu amor para conosco, que nós hoje celebramos na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Esta solenidade teve início, teve origem no final do século XVII, quando Jesus apareceu a uma freira visitandina, Margarida Maria Alacoque. Jesus apareceu a ela e mostrou-lhe o quanto ele estava ferido com as nossas indiferenças, ofensas e desamor. Meus irmãos, é importante aqui nós diferenciarmos esta atitude quando geralmente brota de nós. Isto é, quando nós sentimos o desamor e a indiferença de alguém, nós sentimos porque aquilo de alguma maneira nos ofende, porque de alguma maneira nós precisamos daquele amor. E isso é uma realidade digna. Isto é, quando nós amamos uma pessoa, nós de alguma maneira nós precisamos do amor daquela pessoa. E quando não somos amados, nós sentimos. Mas a queixa de nosso Senhor é uma queixa movida por pura caridade. Isto é, Deus não precisa do nosso amor, mas Ele nos ama tanto
que quer precisar, porque sabe que no amor a Ele consiste a nossa salvação. E Deus quer que todos nós sejamos salvos. Então, como Deus sabe que nós necessitamos do seu amor, Deus sente quando nós não o amamos. Como Deus sabe que nós necessitamos dele. Por quê? Porque o que é a criatura sem o Criador? Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Então nós precisamos dele. Então Jesus se entristece quando percebe que nós vamos esfriando no amor, porque vamos colocando a nossa salvação em risco. Quando nós vamos, pouco a pouco, dele nos afastando. Então Jesus se dá o trabalho de vir a uma freira visitandina, no final do século XVII, percebendo o esfriamento no amor, para dizer que nós precisamos nos voltar para Ele, para desagravar, para reparar as ofensas cometidas por nós mesmos e as ofensas cometidas pelo mundo inteiro. Então é a origem dessa festa de um Deus amoroso que quer ser amado por nós. Essa festa, essa solenidade, ela está intimamente ligada com a Eucaristia, porque ela foi, né, ela acontece na então 8ª de Corpus Christi, depois de Corpus Christi, na sexta-feira depois de Corpus Christi, e também ligada, consequentemente, aos sacerdotes, que também são o objeto da queixa de nosso Senhor, que são irreverentes, que são frios, que não são zelosos, que não são fervorosos com Jesus presente na Santíssima Eucaristia. Então, meus irmãos, a festa de hoje é uma festa em que todos nós, por nós e em reparação pelos outros, nós queremos amar mais nosso Senhor e reconhecer o seu grande amor. As leituras de hoje, elas querem nos levar a isso. A primeira leitura retirada do profeta Oséias, o contexto aqui é o seguinte: Israel tem abandonado Deus cada vez mais, tem sido infiel cada vez mais a nosso Senhor, tem caído na idolatria ao ponto de ser representado por uma prostituta. Israel se tornou tão infiel a Deus que Deus o chama de prostituta. E para representar o amor de Deus para com Israel, que se comportava como uma prostituta, e recordemo-nos, toda infidelidade a Deus é uma prostituição. Então, todas as vezes que nós preferimos nós mesmos a Deus, nós caímos numa prostituição. Todas as vezes que nós preferimos outra coisa a Deus, nós caímos em prostituição, nós caímos em idolatria. Todo pecado é uma idolatria, é uma prostituição. Então Deus, para mostrar a gravidade do pecado de Israel, Deus manda Oséias se casar com uma prostituta. E o profeta Oséias se casa com a prostituta, com a meretriz, para que ele, como profeta, experimentasse a gravidade do pecado e a grandeza do amor de Deus, que aceita se casar com a prostituta para salvá-la. Então, veja aqui o contexto. Então, Deus quer purificar, Deus quer curar aquela
mulher infiel, Israel, para que ela volte a ser uma esposa amorosa, uma esposa obediente, uma esposa fiel. A outra imagem que nós encontramos hoje aqui no profeta Oséias é Israel agora representado como uma criança. Quem ama o feio, bonito lhe parece, não é assim que a gente diz? Isto é, Israel era horrível, infiel, idólatra, uma prostituta, mas Deus amava tanto que também o comparava a uma criança meio desobediente, a uma criança que não sabia fazer as coisas direito, a uma criança que não sabia dar os primeiros passos, e aí Deus não é mais o amante traído, mas é o pai que ensina o seu filhinho a dar os primeiros passos. Vejam aqui o amor de Deus. Ele desculpa. Não há como não recordar aqui as palavras de nosso Senhor no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então é a imagem de hoje. Quando Israel era criança, eu já o amava. E desde o Egito, quando escravo, e desde o Egito chamei meu filho. Ensinei Efraim, Israel, ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Tomei-o em meus braços. Mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Isto é, a indiferença, o afastamento, a ingratidão. Meus santos, uma das realidades que mais machuca o coração de quem ama é a ingratidão, é a indiferença. Por quê? Porque isso fere profundamente o coração apaixonado que espera intimidade, comunhão, que vem por meio do reconhecimento do amor recebido. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Então nós vemos aqui nessa primeira leitura este grande amor de Deus manifestado para com Israel, tão infiel a Deus. E aqui, meus santos, a igreja escolhe esta passagem, não para que nós vejamos simplesmente o pecado e a infidelidade de Israel, mas para que nós, infelizmente, vejamos que esta infidelidade, esta indiferença, este afastamento de Israel representa, infelizmente, os mesmos sentimentos e atitudes no nosso coração. Nós também, não poucas vezes, uns mais, outros menos, mas nós também somos infiéis, indiferentes e distantes de nosso Senhor, que merece ser amado com muito mais generosidade, com muito mais entrega, com muito mais gratidão, com muito mais profundidade. É o que São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele vai dizer. São Paulo olha para ele, matador de cristão, perseguidor de cristão, um desgraçado por conta própria, que se fosse contar simplesmente com seus méritos, deveria arder no fogo do inferno. E ele diz, eu, um desgraçado, fui amado por Deus. Então nós precisamos ter os mesmos sentimentos de São Paulo. Estou parafraseando aqui São Paulo, que diz que devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. Sim, naquele contexto. E sim, para os mesmos sentimentos de São Paulo neste contexto agora. Isto é, devemos olhar para nós e vermos que nós não merecemos o amor de Deus. Imagine, meus santos, misericórdia. A nós nos foi revelado o que a Deus agrada na sua palavra. E nós a ouvimos como se fosse a coisa mais cotidiana e banal. A nós nos será dado o corpo, sangue, alma e divindade. E nós recebemos como se fosse um pão sagrado, um pão espiritual, um pão elevado.
Mas um pão, e não é um pão sagrado, não é um pão elevado, não é um pão espiritual, é o corpo de Deus. Corpo, sangue, alma e divindade. Nós deveríamos, mesmo aqueles menos dados às lágrimas, nós deveríamos entrar na fila da comunhão com lágrimas banhando o nosso rosto de gratidão e de alegria. Reconhecimento de que Deus nos ama tanto e que se dá a nós até como alimento e que nós não merecemos, mas com o coração cheio de gratidão o recebemos. E quantas vezes o recebemos com indiferença, com distância, com frieza, mais ofendendo do que alegrando o seu coração. Então São Paulo, e aqui nós poderíamos, nós que não nos damos conta de que somos habitação de Deus, Ele habita, Ele mora no nosso coração e tantas outras realidades. Mas São Paulo então, contemplando este grande amor de Deus, ele diz, eu que sou o último de todos os santos. Recordemos aqui, santos são os batizados. Então ele diz, eu sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo, a insondável riqueza do amor de Cristo. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento. Isto é, nós humanamente, nós nunca compreenderemos a grandeza do amor de Deus. Mas nós precisamos mergulhar cada vez mais nessa realidade para que, espantados, admirados com o amor de Deus, nós queiramos amá-lo de volta. Nós queiramos amá-lo ainda mais. Porque começamos a esfriar quando achamos que já amamos o suficiente. Então precisamos querer amar mais, com mais generosidade, com mais sacrifício. Porque se Ele quis me amar com sacrifício, por isso tomou para si um coração humano, por isso se fez homem, como é que eu, então, quero amá-lo sem sacrifício? O amado deve desejar se assemelhar ao amante. Se nós estamos de verdade unidos com Ele, e se não estamos, o que é que estamos fazendo com a palavra que nós ouvimos? Se não para entrar em comunhão com Ele. O que é que estamos fazendo com o sacramento que estamos recebendo? Se não é para entrar em comunhão com Ele. Ora, se estamos em comunhão com Ele, devemos ter os mesmos sentimentos dEle no nosso coração. E se Ele, quando quis nos amar, Ele quis por nós sofrer, o mundo vai achar isso loucura. Mas quem estiver no Espírito de Cristo, compreenderá a beleza e a verdade destas palavras. Nós precisamos também querer amar e amar até doer. Estou aqui parafraseando Santa Teresa de Calcutá. Quero amar, amar até doer. Porque se eu não sofro por amor, eu ainda não amo tanto quanto eu poderia amar. E isto que pode parecer um masoquismo e loucura, é sabedoria de Deus, que só compreende aqueles que estão na luz de Deus. Então, meus irmãos, a solenidade de hoje quer nos convidar a isso. A primeira leitura fala do amor de Deus. A segunda leitura fala do amor de Deus. E a terceira leitura, o Evangelho, mostra o amor de Deus. Jesus crucificado e transpassado. Jesus com seu corpo estendido e pregado na cruz por mim, por você, por cada um de nós. Então precisamos, meus santos, pedir a nosso Senhor a graça de que Ele nos conceda o amor com que nós precisamos amá-lo. Nós precisamos amá-lo com amor divino. Só que misericórdia, se amá-lo com amor humano já está difícil, quanto mais amá-lo com amor divino que não nos é próprio. Então nós precisamos do amor de Deus derramado nos nossos corações
o Espírito Santo que nos foi dado. Pedir um novo envio do Espírito Santo. Pedir que quando recebermos a Eucaristia, recebemos o Espírito, que nós possamos amá-lo de volta, como reparação pelas nossas irreverências, infidelidades e friezas, e em reparação às irreverências, infidelidades e friezas cometidas por outros, principalmente pelos consagrados. Então hoje é o dia que nós também somos chamados a rezar mais insistentemente por todos os consagrados, religiosos, sacerdotes, religiosos e religiosas, mas de uma maneira particular pelos sacerdotes. Afinal de contas, nós que devemos ser o amor do coração de Jesus. Nós hoje estamos celebrando o coração de Jesus. E o sacerdote é o amor deste coração, diz São João Maria Vianney. Então, precisamos ser expressão desse amor de Deus. Expressão desse amor de Deus que quis nos amar com dor, com sacrifício. Não há como não corar de vergonha quando vê a que somos chamados e o que estamos e o que estou a Deus oferecendo. Então, meus santos, rezar pelos sacerdotes para que nós nos coloquemos em estado de abertura para receber de Deus esta graça, para que sejamos de fato aquilo para o qual fomos constituídos, para que sejamos o amor do coração de nosso Senhor. Para terminar, Jesus, quando apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, pedindo a instituição desta festa, ele disse o porquê, e nós depois da missa iremos rezar, e é uma oração indulgenciada, iremos rezar a oração de desagravo, de reparação, que contém este espírito do que foi dito, né? O espírito desta oração está em todo o ato de reparação. Mas eu gostaria de ler para vocês, e com isso terminar, o relato, as palavras mesmas de nosso Senhor, a Santa Margarida Maria Alacoque. Ele aparece a ela no final do século XVII, no dia de São João Evangelista, daquele que deitou a cabeça sobre o peito de nosso Senhor. Ele aparece a ela e diz: eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou, até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar o seu amor. Não há como não ver a imagem de Jesus morrendo, estirado, sangrando na cruz. Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada, até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar o seu amor. Como reconhecimento, não recebo da maior parte deles, senão ingratidões, pelas suas irreverências, sacrilégios, pela tibieza e desprezo que tem para comigo na Eucaristia. Então, o que ele faz e o que nós fazemos. Entretanto, o que me é mais sensível, o que me dói mais, é que há corações consagrados que agem assim. Por isso te peço que a primeira sexta-feira, após a oitava do Santíssimo Sacramento de Corpus Christi, seja dedicada a uma festa particular para honrar meu coração, comungando neste dia e o reparando pelos insultos que recebeu durante o tempo em que foi exposto sobre os altares. Então também as comunhões feitas sem zelo, sem piedade, e livre-nos Deus, pior ainda, em pecado mortal. Mas inclusive aquelas comunhões feitas por pessoas em estado de graça, mas sem a piedade divina, sem a reverência divina, devida, sem o zelo devido, sem a piedade devida. Prometo-te, dizendo isso a Santa Margarida Maria Alacoque e a todos nós,
Prometo-te que meu coração se dilatará para derramar os influxos do seu amor divino sobre aqueles que lhes prestarem esta honra. Essa promessa foi feita a ela, essa promessa foi feita a nós. Preparemo-nos então, meus irmãos, aqueles que precisam se confessar, confessando-se, aqueles que estamos em estado de graça, preparemo-nos com piedade, reverência, adoração, para que possamos participar com toda a piedade desta Santa Missa, receber com toda a piedade e adoração o Santíssimo Sacramento e depois rezar com toda a devoção a oração de desagravo, alcançando para nós e para o mundo inteiro essas graças que Deus, amorosíssimo, quer a todos nos conceder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.